Bom dia. Continuando os exercícios, tá? Lembrando que esses exercícios vocês farão no caderno. São exercícios da apostila, mas vocês farão no caderno, ok? Para terminar a termoquímica, porque semana que vem a gente vai estudar um outro conteúdo. Página 34, exercício 38. Agora a gente vai terminar todos os exercícios referentes à lei de Hess, tá? Nós fizemos vários, porém agora os da hora do estudo. O dióxido de enxofre é um subproduto da queima de combustíveis fósseis, podendo combinar-se com a água para formar ácido sulfuroso. Alternativamente, o dióxido de enxofre pode reagir com o oxigênio da atmosfera para formar o trióxido de enxofre, que por sua vez forma em água o ácido sulfúrico. As reações de formação do dióxido de enxofre e do trióxido de enxofre e as respectivas variações de entropia são. Então, tá aqui a reação. A formação do trióxido de enxofre a partir do dióxido de enxofre é dada pela equação, essa é a equação geral, é a que precisa do valor do ΔH. A alternativa que representa os valores indicados de x, y, z e w é... Então, vamos ver. SO2 antes da seta. Qual é a reação que tem SO2 antes da seta? Nenhuma tem antes da seta, mas essa daqui tem SO2 depois da seta. Então, o que tem que ser feito com isso aqui? Quando eu quero antes da seta e está depois? Inverter. Então, vai ficar SO2, setinha S mais O2, O2, e o valor do ΔH, quando inverte, muda o sinal. Ok? Então, ele vai para 297 kJ. Ok, usei a primeira equação. O2. O O2 eu não posso comparar. Por que eu não posso comparar? Porque ele tem na primeira e tem na segunda reação. Então, eu vou para o SO3, depois da seta. Aqui eu tenho SO3 e está depois da seta. Então, vamos só copiar esta equação. S mais 3 meios de O2, formando SO3. Como eu só copiei, o ΔH mantém-se, ok? O ΔH vai continuar sendo menos 396 kJ. Eu usei as duas reações, lindamente, a gente passa um traço e para cortar, lembra? Tudo que tem do lado esquerdo e também tiver do lado direito pode ser eliminado, pode ser cortado. Então, vamos lá. Vamos pensar o que a gente pode eliminar aqui. Então, vou separar o reagente do produto, S corta com S. Aqui eu tenho 3 sobre 2 dá 1,5. 1,5 O2. E aqui eu tenho 1 O2. Então, se eu tenho 1,5 de um lado e 1 do outro, eu posso tirar, tá? Quantos que a gente vai tirar? 1 de cada lado. Então, aqui vai ficar sem nada e aqui vai ficar com meio. Então, antes da seta ficou com 1 SO2 mais meio O2. E depois da setinha aqui, a gente ficou com SO3. O ΔH da reação, quanto que é o ΔH dessa reação? Vamos ver, vamos colocar na calculadora, tá? 297 menos 396, que vai dar um valor de menos 99. 99 negativo quilojoules. Então, vamos à resposta correta aqui. Na frente do SO2 é 1. Ok, todos têm 1. O Y na frente do O2 aqui ficou meio. Então, já vou riscar esse que tem 1, não pode ser, e esse que tem 1. Na frente do Z ficou aqui, né? Ficou 1, quando a entrada é 1. Ok, que é o que tá tudo aqui. E o ΔH ficou menos 99. Resposta certa, letra B de bola. Ok? Difícil? Não, né? Sem grandes segredos. Então, letra B de bola. Exercício 38. Próximo. A partir das equações termoquímicas, por duas reações, conclui-se que a condensação de 36 gramas de água
Agora a gente vai pensar. Condensar a água. Condensar eu não lembro, então vamos lembrar lá. Condensar nada mais é do que a passagem de líquido para gasoso. Não, líquido para gasoso, quando ele vira gás, é a ebulição. Ah, então a condensação é o oposto, gás virando líquido. Então, como ele quer a condensação da água, ele quer quando a água gasosa vira água líquida. É isso que ela quer, que o exercício pede. Porém, ele quer para quanto de água? 36 gramas. Se eu pegar uma molécula de água aqui e determinar a massa dela, ó, H2O, eu vou lembrar que o H vale 1 e eu tenho 2O, 2Hs, e o O vale 16. Então, cada uma água pesa 16 gramas. 16, não, 18. Como ele quer para 36 gramas, ele quer para o dobro. Ele quer para 2 águas. Então, a reação toda aqui a gente vai fazer para 2 águas. Porque ele quer para 36 gramas de água. Então, tá. Essa é a reação global. Esse é o ΔH. E ele deu as semi-reações ali em cima, para a gente mexer nelas. Então, vamos lá. Primeiro, 2 águas gasosas antes da seta. Ó. Aqui eu tenho água gasosa, mas está depois da seta. Então, eu vou ter que inverter ela. E como eu quero 2, além de inverter, eu vou ter que multiplicar por 2. Então, vamos fazer isso. 2 águas gasosas. Ó, tem que ver bem o estado físico ali. Formando 2H2 mais meio vezes 2 dá 1. 1 ou 2. Quando eu faço isso, quando eu inverto o ΔH muda de sinal. Então, ele era menos 242, vai virar mais 242. E, como eu multipliquei por 2, eu tenho que fazer isso vezes 2. Que vai dar 484 quilojoules. Vamos para a próxima, tá? Agora, 2 águas líquidas depois da seta. A primeira reação, a água líquida está depois da seta, ó. Porém, como eu quero 2, eu vou ter que multiplicar essa reação por 2. Então, vou ficar 2H2 mais aqui, meio vezes 2 vai dar 1 ou 2. Setinha. Quando nada é 1, como eu multipliquei por 2, 2H2O líquido. Como eu não inverti, o valor ΔH continua tendo o mesmo sinal. Mas foi feito vezes 2, então vai ser menos 285 vezes 2. Então, se a gente fizer 285 vezes 2, 570 quilojoules. Ok. Agora a gente passa um traço, separa quem é reagente e quem é produto, ó. E vê o que dá de cortar. H2 com H2, O2 com O2. Sobrou 2 águas gasosas, bonitinhas aqui, e 2 águas líquidas. ΔH disso, como eu determino? Eu vou lá na calculadora bonitinha e coloco 484 menos 570, menos 86 quilojoules. Menos 86 quilojoules quer dizer que libera, menos quer dizer que libera. Então, a resposta correta é letra, lá na apostila de vocês, C. Assinalem lá a opção, a letrinha C. Vamos para a próxima. O benzeno. Então, vamos lá, exercício 40, tá? O benzeno pode ser obtido a partir da trimerização do acetileno, 3C2H2, formando C6H6, a partir dos seguintes dados termoquímicos. Então, ele deu 2 reações, ok?
E ele deu a reação global. Então, eu quero 3C2 antes da seta, ó. C2 está antes da seta. Aqui eu tenho C2, só que eu não tenho 3, eu tenho 2. Eu preciso de 3. Para o 2 virar 3, eu vou ter que multiplicar ele por quanto? 1,5. E vou ter que inverter também, porque eu quero ele antes da seta. Então, vai ser, bom, 2 vezes 1,5 vai dar 3. 3C2. Mais 5 vezes 1,5 vai dar 7,5O2. Depois da seta vai ter quanto? Vamos ver. 1,5 vezes 4 vai dar 6CO2. Mais 2 vezes 1,5 vai dar 3 águas. Ok? Quando eu faço isso, eu tenho que multiplicar e inverter o valor do ΔH. Inverter, que significa que vai ficar negativo. 310 vezes 1,5. 465 quilocalorias. Ó, esse exercício está em quilocaloria. Usei a primeira reação bonitinho. Então, vamos lá usar a segunda reação. Eu quero 1C6H6 antes da seta. Aqui eu tenho 2 e tá antes. Opa, e aqui eu quero depois. Então, eu vou ter que inverter e dividir por 2. Porque eu não quero 2, eu só quero 1. Então, vamos fazer isso. Inverter e dividir por 2. Esse e esse são divididos por 2 e vamos vir para antes da seta. Ó. Setinha, bonitinha. Esses aqui, então, também vão ser divididos por 2. Vai ficar C6H6. E 15O2 dividido por 2 vai dar 7,5, certo? O2. E o ΔH muda de sinal, já que foi invertido, e é dividido por 2. Então, vai dar 400 quilocalorias. Passa um traço, divide reagente, separa reagente de produto. E vamos ver quem é que dá de cortar. 6CO2 com 6CO2. 3 águas com 3 águas. 7,5O2 com 7,5O2. Então, sobrou 3C2H2 antes da seta. E sobrou C6H6. Ó, essa reação tem que ser igual a que a gente queria chegar lá no início, ó. E ela está igual, e ela está correta. Para calcular o ΔH disso, o que a gente faz? Joga na calculadora. Menos 465 com 400. Vai dar um menos 65 quilocalorias. Quilocalorias. Então, a resposta certa vai ser letra E. Ok? Exercício 40, resposta certa, letra E. Vamos para a próxima. Hoje, de acordar na pressão, na lei de Hess. 44. Opa, estamos lá na 44. Em nosso estado, uma atividade econômica de grande importância é a mineração de rochas. Nesta atividade, utilizam-se brocas e máquinas de corte e perfuração fabricadas com carbeto de tungstênio. Esse composto é ótimo. Esse composto é obtido a partir de seus elementos pela reação. Deu a reação global, linda, ó. Tá? A variação da entalpia, que é o ΔH, dessa reação não é facilmente medida, já que ela se processa a 1000 graus Celsius. Então, é muito quente, não dá de medir a diferença de calor que derrete o equipamento. Basicamente, é isso que está sendo afirmado. Desse modo, obtém-se o valor do ΔH da reação a partir dos cálculos dos calores de combustão abaixo. 1, 2, 3 reações que eu vou ter que mexer para chegar na principal que está aqui em cima. Então, vamos começar. 1W antes da seta. Qual das reações tem W sozinho? A primeira. Só que tem 2 e eu quero 1. Então, eu tenho que fazer o quê? Pegar essa reação aqui e dividir por
2. Vai ficar W mais 3 sobre 2 O2, ok? Formando W3, WO3. E o ΔH, como eu dividi por 2, não inverti, então mantenho o sinal negativo, porque não foi invertido. E faço um 1.000, vamos lá, 1.681 dividido por 2, 840,5. Qual a unidade de medida que está aqui? Quilojoules. Quilojoules, ok. Vamos para a próxima. Então, a gente já usou essa primeira equação aqui, né? Carbono grafita, ou grafite, antes da seta. 1. Carbono grafite, ó, antes da seta. Já tem 1, então é só copiar. C mais O2, formando CO2. Gente, se eu só copiei, o ΔH não mudou nada. Eu também só copio o ΔH. Ó. Menos 394 kJ. Usei também a segunda reação. Só falta a terceira, que está pedindo WC depois da seta. WC, tá aqui. Eu quero 1 depois da seta, e aqui tem 2 antes da seta. Então, eu tenho que inverter e dividir por 2. Vamos inverter. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1. WO3 mais CO2, setinha, setinha. WC mais 5 dividido por 2, eu posso colocar direto aqui 2,5. Cadê você? Posso colocar aqui direto 2,5. E o ΔH, a gente dividiu por 2 e inverteu. Então, ele era menos, virou mais. E eu vou pegar 2.392 e vou dividir por 2. 1.196. 1.196 quilojoules. Ok. Faço um traço. E vamos separar reagente de produto e cortar quem está do lado esquerdo e do lado direito, ó. WO3 antes, depois da seta, corta. CO2 antes, depois da seta, corta. Agora, vamos pensar aqui. Aqui desse mesmo lado, a gente tem 3 sobre 2, que é 1,5, 1,5 mais 1. 1,5 mais 1 dá 2,5. Então, corta com esse 2,5 daqui, ó. Sobrou W mais C, formando WC. Será que está correto? Compara com a reação que a gente queria saber. Ó. Então, ok, está correto. Quanto vai ser o ΔH disso? O ΔH disso vai ser todos esses valores lindos com os seus sinais lá na calculadora. Ó. Menos 840,5, menos 394, mais 1.196, que vai dar menos 38,5 quilojoules de energia. Isso nada mais é do que a letra A. Ok, letra A, bonitinha, tranquilamente. Tá vendo que quanto mais a gente faz, mais fácil vai ficando, né? Então, tem que ser feito. 45. Nos processos industriais, a termoquímica tem sido muito empregada para o aproveitamento do calor do sistema em trocas térmicas, as quais geram benefícios econômicos para as indústrias. Muitas reações químicas liberam calor e esse calor pode ser estimado a partir da variação da entalpia de outras reações químicas. Considerando o assunto e a reação de formação do benzeno, tá aqui, ó. Faço o que se pede. Ele deu SM reações. 1, 2, 3. A. Calcule a variação da entalpia para a reação de formação do benzeno a partir das demais reações, cuja variação é conhecida. Então, vamos fazer a letra A. 6 carbonos de grafite. Aqui tem 1. Multiplica a reação por 6.
Ok, vamos lá. E o ΔH vai ser, como eu multipliquei por 6, vai ser o 94,1 vezes 6. Mantenho o sinal de negativo. 564,6, o quê? Qual é a unidade? Quilocaloria. Então, usei a primeira reação. Agora, próxima reação. 3H2. Qual das reações tem H2? Essa daqui. Mas eu quero 3. Aqui tem quantos? Aqui tem 1. Então, aqui tem que fazer com a reação vezes 3. Meio vezes 3 vai dar 3 meios. Aí a gente pega esse ΔH bonitinho, mantém o sinal dele e faz vezes 3. Então, vamos lá. Menos 205,2 quilocal. Vamos para a próxima, porque a segunda a gente já usou. Terceira. Quero C6H6, 1 depois da seta. Ó. Aqui tem 1, mas está antes, então eu tenho que inverter. E quando eu inverto, isso aqui vai virar positivo. Então, vamos lá. Invertendo. 6CO2, que estava depois da seta, vem para frente, mais 3 águas, que estava depois da seta e veio para frente. Agora, o que estava lá na frente que vem aqui para trás. C6H6. E 15 sobre 2A2. 15 sobre 2 é 7,5, né? Vamos colocar 7,5 aqui. Vai ser mais fácil da gente trabalhar, quem não gosta de fração assim. E o ΔH mudou de sinal porque foi invertido, então vai ficar 781 quilocal. Passo o traço. Vamos ver quem é que dá de cortar. Usei a expressão 3. Vamos lá. Separar produto de reagente. Aqui, essa é a separação que se faz. 3H2O, cortou com 3H2O. 6CO2 aqui, dá de cortar com esse 6CO2. Vamos ver. Aqui, ó, 6 mais 1,5 vai dar 7,5, que eu vou cortar com esse 7,5 daqui, ó. Então, vai sobrar 6C mais 3H2. E depois da setinha, ficou só o C6H6. Prova real é comparar aqui com o nosso amigo aqui. Tá correto. ΔH são os valores que a gente vai colocar bonitinhos lá na calculadora, com seus respectivos sinais. Então, vamos lá. Menos 564,6, menos 205,2, com mais 781. Resposta certa, 11,2 quilocalorias. Positivo, tá? E a B, o que ele quer saber na letra B? Classifique a reação em exo ou endo. Se o calor deu positivo, endotérmica. Porque o ΔH deu positivo. Ok? Vamos tentar fazer mais uma. Vamos lá. O cultivo da cana-de-açúcar faz parte da nossa história desde o Brasil colônia. O açúcar e o álcool são seus principais produtos. Com a crise mundial de petróleo, o incentivo à fabricação de carros a álcool surgiu na década de 70 com o Pró-álcool. Esse programa nacional acabou sendo extinto no final da década de 90. Um dos pontos altos nas discussões de Joanesburgo sobre o desenvolvimento
sustentável foi o pacto entre Brasil e Alemanha para investimento na produção de carros a álcool. Letra A. Escreva a equação de combustão do etanol devidamente balanceada. Calcule o calor de combustão de 1 mol de etanol. Etanol, tá? Agora vocês não precisam decorar isso, porque vocês vão aprender a fazer isso lá no terceirão, mas a fórmula do etanol é C2H5OH. Mas vocês têm que saber o que é a reação de combustão dele, que é mais O2, flechinha, CO2 e água. Isso vocês têm que saber o que é uma reação de combustão. Reage com O2, forma CO2 e água. E tem que saber balancear. 2C, põe um 2 aqui na frente. 5 mais 1 aqui, ó, 6H, põe um 3 aqui na frente. E oxigênio depois da seta tem 4 do CO2 e 3 da água, então tem 7. Aqui já tem 1, para 7 faltam 6. 3 vezes 2, 6. Agora essa é a reação principal, eu vou ter que mexer nas semi-reações para chegar nessa daqui, que é a principal. Então, vamos lá. CO2H5OH antes da seta. Aqui está depois. Então, o que a gente tem que fazer com a reação? Isso, inverter. Inverter a terceira reação aqui, ó. Formando 2C mais 3H2 mais meio O2. Quando eu inverto, o ΔH era menos, vai virar mais. Ok. O O2 eu não posso comparar, lembra? Porque o O2 tem na reação 1, tem na 2 e tem na 3. Então, a gente não compara, e a 3 eu já usei, inclusive. Vamos para o 2CO2. Qual das reações tem CO2? Ó. Eu quero 2. Então, eu tenho que fazer essa daqui vezes 2. E eu quero depois da seta, já tá depois da seta. Então, só faz vezes 2. 2C mais 2O2, formando 2CO2. Se eu multipliquei por 2, eu pego 394 e também multiplico por 2. Menos 788. Vamos para a próxima. Usei já essa. Eu quero 3 águas depois da seta aqui, ó. E aqui eu tenho uma, então eu tenho que fazer ela vezes 3. Então, vamos lá. 3H2. Meio vezes 3 dá 3 sobre 2, que é a mesma coisa que 1,5. Pode colocar 1,5 ali também. E 3H2O. Como eu fiz vezes 3, eu pego o 286 e também faço vezes 3. Menos 858. Usei as 3 reações, passo um traço e vamos achar a principal e o ΔH. Separa aqui. 3H2 cortou com 3H2. Vamos ver o que mais. Aqui eu tenho 1,5 mais 2, 3,5. E aqui eu tenho meio. Então, eu vou tirar meio de cada lado. Aqui vai ficar, se eu tirar meio daqui, vai ficar 1. Ok? E juntando com 2 aqui, vai ficar 3. Então, ficou 3O2 sobrando ali. 2C com 2C, então sobrou C2H5OH. Ali sobrou 3O2, isso, mais 2CO2, mais 3H2O. Quanto que é o ΔH disso? Vamos lá, botar na calculadora esses valores aí. Então, vamos lá. 278 menos 788 menos 858. Vai dar menos 1.368. Menos 1.368. Qual é a unidade de energia que ele está dando? Quilojoules. Essa é a letra A. E a letra B pergunta: a reação de combustão do etanol é endo ou exotérmica? Justifique. O que ela é? Se o ΔH é negativo, o que ela é? Exatamente, exotérmica. Então, você vai escrever. É uma reação exotérmica, pois libera calor. E o ΔH é negativo. É uma reação exotérmica, pois libera calor. E o ΔH é negativo.
Nós faríamos a 47, mas o tempo já tá. Então, fica 47 da página 36 como tarefa. Exercício 47, página 36 como tarefa.